queremos saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer aos queridos irmãos que é uma alegria para todos nós estarmos reunidos na manhã deste dia para a nossa escola dominical. Sabemos que a igreja está quase que sem possibilidade de reunir todas as pessoas ao mesmo tempo, mas a igreja do Senhor Jesus, ela não está fechada, ela é viva, ela é radiante, é gloriosa, é imaculada, e nós estamos certos de que o Senhor vai estar sempre conosco e nos ajudando a permanecermos de pé. Essa situação vai passar e nós vamos louvar a Deus por tudo. Então a nossa EBD hoje, estaremos estudando a lição de número 4, que tem como tema a construção do templo. Enfrentou oposição. Sempre foi assim, viu, pastor Jânio? Sempre foi assim. Nunca ouvi dizer de uma construção de templo em lugar algum que não tivesse oposição. É interessante, né? Os próprios templos simples, né, de construção atuais, né? Exato. As igrejas. Os templos hoje, igrejas comuns, igrejas grandes, igreja pequena, é muito natural, é muito normal você ver pessoas, para que construir esse templo? Não precisa disso, nós estamos bem, a igreja está boa, o tamanho cabe todo mundo, está cheinho, mas está bom. Agora vai construir a igreja maior, para que isso? Então sempre existiu oposição. E olha que aqui já tem tempo, hein? Essa história que nós vamos estudar hoje é antiga, né? E parece que as coisas se repetem sempre, né? A gente volta ao tempo, fazendo algumas leituras no contexto histórico aí, né? Nos textos expostos à nossa disposição. E a gente estava até, antes da gente começar aqui, conversando ali com o pastor Josué, parece que essa questão de esquerda, ela toda a vida existiu. Ela toda a vida existiu. Ela começa desde do céu. É a oposição, né? Os opositores sempre existiram. Sempre vai existir oposição, né? E o engraçado é que a oposição, o chamado oposição, né? Ela se levanta com uma ação, com uma força, uma ideologia, que se a gente observar direito nos detalhes, a gente percebe que parece que é para puxar para trás, não é para corrigir um erro de quem está no governo, não é para corrigir uma situação, para melhorar um quadro, parece que é para puxar para trás. É porque há segundas intenções. Toda oposição, os opositores querem estar na situação. Essa é a verdade. Eles se opõem, faz de tudo para que destrua aquilo que está sendo feito, que se desconstrua aquilo que está sendo construído, né? Para que ele depois chegue e fale assim, não, eu sei fazer isso aí, né? E é assim mesmo. E não é fácil, não reconstrói nada. Vamos orar? Vamos orar. Ora, pastor Jânio. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque estamos aqui, Senhor, neste dia para comentarmos, ó Pai, mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Amém. Ó Deus, para levar, Senhor, aos nossos irmãos, amigos, todos quantos acessarem, Jesus, este vídeo, Senhor, que possam, Senhor, ouvindo estas palavras aqui, as quais estaremos falando, edifiquem suas vidas e tirem lições para que possam melhorar na presença de Deus. Amém. Abençoa, Senhor Jesus, este momento. Ser conosco, em nome de Jesus. Senhor. Amém. Abençoa, Deus, os nossos irmãos que estão nas suas casas e que estão participando nesta hora da EBD juntamente conosco. Amém. Visita cada um, ó Pai. Te peço, ó Deus, em favor daqueles que estão doentes. Amém. Alguns até já estão sofrendo aí com a contaminação desse vírus. E, ó Pai amado e santos, o sofrimento tem sido grande para muitos. Mas tem muitos que estão conseguindo estar, neste momento, assistindo a nossa escola. Senhor, que o Senhor venha trazer luz à nossa vida, para que nós possamos transmitir esta lição de forma que ela seja compreensível a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Amém. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Pois bem, nós gostaríamos de fazer aqui um breve relato
de dados históricos, curto, só para a gente entender essa questão de enfrentamento entre judeu e samaritano, porque nós vamos falar de um assunto que está falando desse respeito, né? Queriam reconstruir o templo, a cidade, os muros, e grupos se levantaram. E esses grupos se destacaram o pessoal de Samaria, né? Os samaritanos. Então daí criou um choque, houve aí um grande problema. Mas para a gente entender melhor isso, eu gostaria de dar aqui ver se eu consigo explicar alguma coisa. Vamos ver aqui o que diz a verdade prática, pastor. Sim. Diz assim, ó, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Quando nós confiamos em Deus, nós podemos vencer todas as oposições que o inimigo se coloca diante de nós, né? Ele é o opositor. O texto áureo diz assim, assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, enquanto o opositor não se levantou contra Neemias e contra a reconstrução, o muro foi avante e o povo se inclinava a trabalhar, o povo estava animado. Quando os opositores chegaram, aí o povo cruzou os braços. E é disso que nós vamos estudar, né? É exatamente isso aí que nós vamos estudar. Então, como eu estava falando, lá no ano de 931, é quando morre Salomão. Salomão era o rei que governava Israel, né? Jerusalém, e ele morre. Quando ele morre, há uma questão ali como quem vai governar, quem vai ficar no lugar de Salomão. Então há um desentendimento, dois povos nascem ali, um povo do sul e um povo do norte, né? E esse povo, um grupo vai ali liderado por Jeroboão, e fica o reino do sul e do norte compreendendo assim, Israel, capital de Samaria, que é o pessoal do norte. E ao sul ficaram o pessoal Judá, capital Jerusalém. Para um lado ficaram 10 tribos, que eram 12 tribos, os 12 filhos do velho Jacó. Então, eles eram 12 filhos, eram 12 tribos. Eles se dividem e 2 tribos vai para um lado e 10 tribos vai para outro, um para o sul, outro para o norte. Muito bem, surge no ano de 722 um rei de nome Salmaneser, e parecia que o título honorário do cara era Sargão, que diz que era o Sargão I. Ele leva o povo preso para a Síria, né? O norte de Samaria, sitiado pela Síria, né? O norte de Samaria, capital de Samaria, que é Israel. Esse rei leva esse pessoal preso lá para a Síria. E para trás fica um pouco de gente. Vão lá para cativos, tudo isso destinado por Deus, por causa da desobediência deles, que Deus deixou isso acontecer. Passam-se os anos, no ano de 586, agora quem é sitiado é o pessoal de Judá, Jerusalém. Eles são sitiados pelo poderio babilônico, rei Nabucodonosor. Eles vão levados para a Babilônia, conforme já estava predito pelo profeta Jeremias no capítulo 25, parece que verso 11. Né? Então o povo do lado norte vai levado para Babilônia, e o povo do sul tinha sido levado para a Síria, lá 200 anos atrás. O que acontece? Quando é dado o fim de 70 anos, o povo volta da Babilônia para suas terras, sua antiga terra. E o povo que voltou da Síria, quando volta, lá na Síria, esse rei Salmaneser tinha mandado pessoas da Síria habitar aquela área de Samaria, de Jerusalém,
porque ele entendeu que ali podia se construir no futuro uma grande capital. É como quando nasceu Brasília, né? Vieram muitos nordestinos, vieram muitos do Rio, São Paulo, para Brasília, construir a capital federal. Então, o que aconteceu? Quando esse pessoal vem da Síria habitar aquelas terras de onde esse povo de Deus foi levado cativo, ali houve uma miscigenação, ou seja, houve uma mistura religiosa, cultural e de costumes. Aí o que aconteceu? Quando o pessoal é liberado, depois dos 70 anos, que são as 70 semanas de Daniel, quando eles são liberados da Babilônia e voltam para sua terra natal para reconstruir o templo, os muros, o altar, no ano de 539, o rei Ciro, que Deus até o chama de meu servo, né? Ele decreta que quando esse pessoal voltasse desse cativeiro, eles deveriam ter o apoio de todas as nações circunvizinhas, governos, províncias, no material para a reconstrução, na mão de obra, especializada nos profissionais. Então, existia um decreto. Pois bem, quando esse povo volta do cativo, que se encontra com os que já tinham voltado do cativeiro da Síria, que vão reconstruir os muros, a cidade, esses judeus, considerados samaritanos, que já estavam cheios de mazelas nos seus corações, nos seus pensamentos, nos seus costumes, na sua cultura, se oferecem também para reedificar o templo. Mas aqui os ortodoxos, podemos chamar assim, porque esses que foram cativos para a Babilônia, lá eles se conservaram fiéis, guardaram a palavra, não se desviaram do caminho que o Senhor os mandou andar, mesmo no cativeiro. Eles sonhavam, eles tinham uma esperança muito forte de que voltariam para a sua terra. Por isso eles não abriram mão de guardar a palavra de Deus nos seus corações. Porém, aqueles que foram cativos pela Síria não se preocuparam muito, que são os samaritanos, né? Digamos assim. Judeus samaritanos. Aí eles não se preocuparam em guardar a palavra, não se preocuparam em temer a Deus, em continuar servindo ao Senhor, mesmo com o enfrentamento do reino que os tinha cativo, eles não fizeram nenhum esforço. Eles se entregaram às culturas, aos costumes. As mulheres os homens destes samaritanos, as mulheres, casaram com homens lá da Síria, os homens casaram com as mulheres lá da Síria, então houve aí uma mistura de gente. Aí esses que guardaram, que vieram de volta do cativeiro da Babilônia, quando foram reconstruir, eles falaram, não, vocês não são qualificados para esta obra, porque vocês esqueceram o concerto com o Senhor, vocês não foram fiéis, vocês nos traíram, vocês se misturaram, vocês aceitaram as condições do mundo, vocês aceitaram as condições daquela sociedade corrupta, suja. Ou seja, eles foram como que meio radicais. Eles se consideravam a nata do judaísmo, né? Nós somos os bons e vocês, judeus samaritanos, são contaminados, nós não podemos nos misturar. E aí começa então, a partir daí é que começa essa intriga, que vai até lá em João 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana e tem aquela boa conversa, né? Aquele bom papo ali. Por que Jesus se encontrou com a mulher samaritana? Porque ele foi passar por um caminho que judeu não passava, de jeito nenhum. Era proibido, senão o samaritano os agredia. Pois bem, quando eles são rejeitados à construção do templo, eles se viram, se colocam como oposição, vão ao rei Artaxerxes, que era o que governava naquela ocasião, e começam a contar mentiras, dizendo ao rei, esse povo que voltou ali desse cativo de Babilônia, que estão voltando para suas terras, eles não podem ser botado crédito neles, porque eles vão crescer, vão se tornar um povo forte, tu vais perder o poder, eles não vão querer pagar impostos, que eles vão construir aí uma nova cidade, sabe-se lá o que é que pode vir por aí. Então, rei, é preciso que tu impeça que eles reconstruam o seu templo, seus muros, sua cidade. Tem que fazer algo, porque já estão bem alicerçados nos alicerces dos muros. O senhor não conhece a história, né? Rei, o senhor não sabe a história, o que esse povo já fez. Sim. Eles fazem menção disso, dizem que esse povo é um povo muito bom de briga, inclusive. Esse povo é um povo violento,
Esse povo já veio destruindo nações no seu passado, porque se não fosse o poder da Babilônia para os deter, hoje eles tinham dominado a terra, rei. Aí o rei fica assustado, tão assustado que ao invés dele consultar, não tem nada escrito, não tem um decreto, não tem uma lei, não tem uma regra. É como, por exemplo, hoje, eu vou citar aqui, vou falar aqui, porque nós estamos vendo isso, eu acho que a gente tem a liberdade de falar. Hoje no nosso país, por exemplo, se vive uma situação em que a gente não pode se manifestar contra uma instituição aí. Ela é a poderosa, ela é a que parece que é dona do país. Se a gente se manifestar, o cara pode mandar prender a gente. Então, houve isso. Ninguém se manifestou, ninguém fez nada. Aí, como diz o ditado, né? Se os bons não se manifestarem, não abraçarem a causa, os maus tomarão de conta. Então, o que aconteceu? Criticaram, o rei Artaxerxes parou as obras, para tudo, e aí pronto, a obra ficou parada por 15 anos, porque não consultaram. Agora, se eles tivessem aceitado a ajuda dos samaritanos, judeus que ficaram ali, que se misturaram, dos que ficaram, né? Se tivesse aceito a ajuda deles, talvez não tivesse tido esse problema. O templo seria reconstruído, os muros, mas sabe-se lá o que ia acontecer, né? Então, aí no que eles... o cara decreta o fim das obras, tudo parou. Aí no que para, esses irmãos, né, digamos assim, que vieram da Babilônia, que queriam reconstruir o templo, os muros, o altar do Senhor, eles se acomodaram, eles em vez de lutar e atrás, cadê, deve ter escrito, nós devemos estar protegidos, assegurados por alguma coisa que esteja escrita. Eles simplesmente se acomodaram, irmãos. Aí se acomodar, aí o inimigo toma de conta. Então, não se acomode na sua vida, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Não esqueça de pagar o carnê, a fatura do cartão. Se você não pagar, é 12% de juro, você vai pagar mais. Tem que construir a coisa, vamos construir. Olha, está vazando, então quebra e refaz tudo de novo. Não deixa para amanhã, não desanima, porque se você der mole, você vai ter prejuízo maior. Por isso, a obra parou e a obra de Deus não pode parar. Uma coisa que eu acho interessante nisso aí, pastor Jânio, e meus queridos irmãos que estão em casa, é que parece que a história de Neemias e de Judá, de Jerusalém, né, parece que ela tem uma semelhança muito grande com o que a gente está vendo acontecer hoje no Brasil. Exato. Né? O povo de Deus, naquela época, eles esmoreceram porque o inimigo se levantou contra eles. Houve uma oposição. Na verdade, a gente está vendo no campo histórico aqui que quem se levanta são os judeus samaritanos que se levantam contra os seus próprios irmãos, né? Que também eram judeus, e eles se levantam contra para se opor. E a gente pensa que no plano histórico são as pessoas que são nossas inimigas, mas na verdade não é. Nosso inimigo é o diabo. Eles não atentaram naquele dia lá que quem estava se opondo era o diabo. Que a artimanha do diabo é para parar, de fato, a construção, a edificação do lugar de adorar a Deus, lugar de adoração. Era para que o povo não voltasse mais nunca para o templo, para a adoração. Olha, agora é o seguinte, agora cada um faz seu culto em casa. A sua famíliazinha reúne em casa e faz seu cultinho, ninguém mais pode ir para a igreja, não. O templo não vai ser reedificado, não. Isso aí não adianta querer fazer isso acontecer, porque nós não vamos permitir que isso aconteça. Isso é a artimanha do diabo. E é o que nós estamos vivendo hoje. É exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. O inimigo está falando aí, meu irmão, na sua mente aí, ó, não vai ter culto mais. Igreja não vai reunir mais. Então vamos nos acomodar aqui. Vamos ficar apenas assistindo os nossos cultos online aqui, quando der. Nem sempre a gente tem tempo também, até porque parece que esses cultos online são muito cansativos, são muito enfadonhos, palavras que demoram muito. A escola dominical nem sempre é assim algo tão chamativo, né? Então, não, hoje não vou assistir não, hoje não vou participar não. Só que é um passo, meus queridos irmãos, para a gente entrar numa vida de comodidade. Essa vida é muito cômoda. Só que não pense você que isso não trará sérias consequências para a vida cristã, para a nossa vida. Esse é só o início. Quando a gente continua lendo a história,
a gente vai vendo que destruições e mais destruições vêm acontecendo no meio de Israel, até Israel acordar. E Israel vai acordar quando? Quando é que Israel acorda? Cristo, o Messias, vem. E ainda não acordou. No meio de toda essa situação, Cristo surge no cenário de Israel. Israel não aceita, o judeu não aceita Jesus. Jesus morre para a salvação do judeu e de todo mundo, e eles não quiseram a salvação em Cristo Jesus. E é por isso que o mundo vive do jeito que vive, né? E hoje parece que o que a gente está vivendo, pastor Jânio, é muito parecido, sabe? Uhum. As pessoas estão acomodadas, né? Estão acomodadas. Para se ter uma ideia, o governador deu um decreto aí que as igrejas podem funcionar. Igrejas que comportam mais de 200 pessoas podem funcionar. Nossos cultos de domingo aqui, nós reunimos quantas pessoas? 15. 15, 20, 30, 35 no máximo, né? Por que os outros não vêm? Porque está cômodo, né? Assim aconteceu lá no tempo de Neemias. Foi exatamente desse jeito. A perseguição fez o povo parar de construir, parar de adorar a Deus, parar com o culto, parar com tudo. A perseguição. Agora, qual é a perseguição que está fazendo a gente parar hoje? Uma perseguição de um vírus invisível a olho nu e que você está morrendo de medo desse vírus. Agora, o que eu acho mais interessante, pastor Jânio, é que as pessoas estão com medo desse vírus só na igreja. Você vai nos mercados, está cheio de gente. As farmácias estão cheias de gente. Você vai num hipermercado, vai loja de material de construção. Loja de material de construção. Lotado. Você tem que ficar do lado de fora, né, para ser atendido. Desse jeito. E as pessoas fazendo fila. Agora, para vir para a igreja, não, é perigoso esse negócio de ir na igreja por causa do vírus. É muito, assim, parecido a situação, sabe? Agora tem os remanescentes, pastor. Tem aqueles que, mesmo quando eles não... Eles estavam ali de volta do cativeiro da Síria, teve alguns que ficaram vigilantes, que eles não se deixaram levar. Foram poucos, porque são poucos os que acordam para a ideia de que a igreja não para, né? Nós temos aqui, por exemplo, a equipe aqui da comunicação, a irmã Dai, que está aqui de trás das câmeras, que trabalha com o seu marido, o Jefferson. Eles parecem que para eles a igreja não sofreu nada não. Porque quantas vezes precisar, eles vêm, eles montam, eles acendem as luzes, eles filmam. É o pessoal da equipe de louvor. O pessoal da equipe de louvor. E o pessoal que é dizimista fiel, eu quero aqui destacar como tesoureiro, não desistiu. Não desistiu. Nossa renda não caiu, viu? Aqui tem café no bule, tem azeite na botija. E a farinha da panela nunca faltará. Amém. Porque Deus está conosco. Amém? Glória eu queria aqui lembrar também, pastor, que aqueles samaritanos, quando não puderam reconstruir, participar da reconstrução, eles foram construir um templo lá no Monte Gerizim. Por isso que a mulher pergunta para Jesus, onde se deve adorar? Que queriam adorar, mas não sabiam onde. Só que a adoração deles era meio que misturada com coisas de outros deuses. Eles queriam ser do povo judeu, mas queriam ser também do povo geral, né? Aí foi aí onde começou toda a bronca. Essa perseguição que o inimigo... ele se levanta contra o povo de Deus é exatamente para provocar essas misturas, sabe? É para isso. Então o que a gente está vendo acontecer hoje é exatamente isso, né? Aí as pessoas estão se alimentando em casa e até conformadas e dizendo o seguinte, pastor, eu ouço tantas palavras maravilhosas, pastor, na internet, na televisão, de grandes homens, grandes mulheres, né? Só que tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, você que sai, tenha cuidado com essas palavras que você está achando ser palavras boas. A Bíblia diz que o inimigo, se possível fora, ele enganaria até os escolhidos, eleitos de Deus. Então tenha cuidado. Porque tudo que o diabo está querendo fazer é tirar a nossa comunhão como servos de Deus. Comunhão, nós estamos em comunhão. O salmista Davi fala assim, ó, quão bom e agradável é
que vivam os irmãos em comunhão. Né? Então o diabo está tentando tirar isso. Fecha as igrejas, a comunhão acaba. Nós vamos virar igreja online só, igreja de WhatsApp, de mensagenzinhas, de historinhas. E o nosso fervor espiritual da nossa comunidade reunida, adorando a Deus, cantando juntos e um contagiando o outro. Isso aí vai acabar? É o que o diabo quer fazer. É tudo que ele quer fazer. E o nosso culto, ele tem que ser repetitivo. Nossas vindas à igreja, nossa participação, como o senhor falava anteriormente, antes de começar aqui essa gravação, a questão da Santa Ceia, né? Que o senhor frisou bem ali, a gente conversando. É um ato que a gente tem que costumar repetir, porque aquilo traz uma lembrança do sacrifício que Jesus fez realmente pelas nossas vidas, e aquilo nos alegra, nos renova, nos cura, nos restabelece, nos traz mais esperança. Isso renova. A questão da gente se juntar em grupos, né, diversos aqui dentro do templo, é uma coisa que tem que ser repetida mesmo, porque aquilo eleva a gente. Aquilo alegra, isso é legal, tocar um instrumento, cantar um hino, ouvir uma irmã dar um testemunho, ouvir um profetizar, ouvir um outro ali contar um caso. É uma coisa que faz parte da vida do crente. Se isso acabar, é perigoso. Porque não é fácil você ficar crente firme, sozinho não. A pessoa sozinha, ela vai ficando meio que desistindo das coisas, perdendo a prática, perdendo o ânimo. Não pode, né? Não devemos. O que levou os judeus samaritanos a perderem essa intimidade foi a falta da comunhão com o povo de Deus, de fato. Deus, eles misturaram com os povos pagãos, né? Exato. Formaram uma nova comunidade misturada. Isso. E aí se envolveram com seus deuses e aí perderam a intimidade. Já o pessoal que foi levado cativo para a Babilônia, lá eles tinham o arraial deles, dos judeus. Exato. Era o lugar onde eles faziam os seus cultos e cultivavam o culto a Deus lá na Babilônia. Né? E a gente vê isso até quando o salmista fala, né? Quando voltaram os cativos para Sião, o salmista diz que os nossos eram como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de canto, né? Os nossos lábios de riso, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, ou seja, a alegria do retorno deles era muito maior, do retorno daqueles judeus para a sua terra, era muito maior do que a comodidade dos judeus samaritanos que estavam lá na terra. A alegria daquele povo era muito grande. Pois é. Então essa alegria nossa, ela não pode sair do nosso coração. A alegria da nossa comunhão não pode sair do nosso coração. Porque se ela sair do nosso coração, a gente vai estar perdidos na fé. Acaba a esperança, acaba tudo. É o que a gente viu acontecer nos Estados Unidos, na Europa. E olha que não tinha pandemia, hein? Não foi época de pandemia. Não, a Europa já vem fria. Foi só de frieza espiritual mesmo. Foi uma questão de frieza espiritual. Falta de cultos, falta de ir para a igreja. As pessoas foram ficando financeiramente muito abastadas, muito ricas, e começaram a pensar que não precisava mais de Deus, não precisava mais de comunhão da igreja. Para que igreja? Se tudo que a gente quer, para que esse negócio de igreja? Não precisa de igreja. Né? E aí se deu foi parar onde ficaram, né? Um país ou uma nação ou países totalmente reduzidos a uma minoria cristã, uma minoria de crente, né? Então que nós tenhamos cuidado. Esta lição, ela em síntese, né? A gente pode até resumir a lição agora, dizendo o seguinte: tudo que Deus quer de nós nesse tempo é que nós continuemos fiéis a Ele e unidos em irmãos, unidos. Eu creio que já está bem fácil da gente compreender um pouquinho disso aí. Tem gente pertinho de nós já sofrendo com pessoas da sua família morrendo por causa dessa Covid-19. Tem pessoas de pertinho da casa da gente, dentro da nossa família, já morrendo por causa desse mal. O que seria de nós se nós não estivéssemos unidos? Se nós não nos levantarmos com o propósito de orar,
de clamar a Deus, de cultuar a Deus juntos, com o objetivo de unir as nossas forças contra este mal. O que será de nós? Né? Então é hora da gente abrir os nossos olhos, levantar a nossa cabeça e termos o cuidado de não pararmos na construção da nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual nunca pode parar, jamais pode parar. Né? Essa interrupção da construção da nossa vida espiritual, que tem muita gente falando, não, mas minha vida espiritual não está sendo interrompida, não. E eu posso dizer o seguinte, com certeza, e afirmar, está sim, meu irmão. Está sim, minha irmã. Se você parar de viver em comunhão com os irmãos na fé, se você parar de estar na igreja, na casa de Deus, sua vida espiritual está sendo interrompida. A construção da sua vida espiritual está sendo interrompida. Porque é uma coisa contínua a nossa vida. Né? O próprio Jesus, quando ele fala da ceia, a Páscoa era celebrada uma vez no ano. Quando Jesus vem e transfere da Páscoa para a ceia, Jesus já fala que a ceia é um ato contínuo, porque a ceia fala de comunhão. A ceia fala de comunhão. E de comunhão vertical e horizontal. Né? E Jesus fala que, olha, fazer isso todas as vezes que comerdes, beberdes, lembrando de mim. Ou seja, não se esqueça, seja a ceia um ato contínuo. A vida cristã precisa de ser uma vida cristã de ato contínuo. Eu conheço pessoas que estão aí morrendo já de velhice e olha e fala, eu tenho 50 anos de crente, tem 50 anos que eu sou crente. E se você falar assim, nesses 50 anos, quantas vezes você ficou sem participar da ceia? Talvez vão dizer assim, talvez nem 10 vezes em 50 anos. Vai ter pessoas que vão dizer, eu nunca fiquei sem participar da ceia. Eu sou crente desde a minha infância. Eu estou com 58 anos, estou fazendo. Eu nunca fiquei sem tomar a ceia depois que eu batizei. Nunca fiquei um dia, um mês sem participar da ceia. O que é isso? Isso é a gente buscar que essa comunhão nossa, tanto com Deus como com os nossos irmãos, ela não seja interrompida por nada. Então a gente tem que trabalhar isso nas nossas vidas. Né? Jesus deixa muito claro isso. Fazer isso todas as vezes que comerdes, beberdes, lembrando de mim. Reúna com esse propósito. Né? Então a gente pode, pastor Jânio, até encerrar a nossa lição, porque tudo que foi falado aqui está relacionado à nossa lição. Né? Aqui a gente foi falado sobre a tristeza dos judeus, quando viram que foram frustrados com a sua intenção aqui dos judeus samaritanos, né? Com a intenção de impedir a construção. Né? Aqui a gente vê também a alegria dos samaritanos quando o rei mandou que a construção parasse. Se alegraram, festejaram os judeus samaritanos, porque conseguiram o seu intento. Mas depois, eles próprios ficaram tristes, porque viram que o rei voltou atrás, né? E eles ficaram desanimados. Depois a gente vê a situação do desânimo dos judeus. E é sobre isso que nós temos que ter o maior cuidado, é de não nos desanimarmos. Não nos desanimarmos diante da atual situação. A gente precisa estar firmado em Deus, firmado em Cristo Jesus e não desanimarmos. Eu queria lembrar, irmãos, que quando a gente passa a não, é como que não confiar, não se mover, não agir, não fazer nada, a gente se acomodando, isso está querendo dizer que a gente está esquecendo que Deus é quem cuida de nós. Eu gostaria de citar aqui uns personagens como Josafá, quando sentiu-se ameaçado pelos amonitas, moabitas, malequitas e muitos outros itas. O que ele fez? Ele caiu aos pés do Senhor e contou para o Senhor a ameaça que estava sofrendo. O que aconteceu? O Senhor mandou que os músicos, os que cantavam quando a adoração começava, fossem à frente para a batalha, porque aquela guerra não era de Josafá, não era de Judá,
Aquela batalha ele não tinha que pelejar coisa nenhuma, porque ela era de Deus. E Josafá foi vitorioso, porque confiou no Senhor. Na ameaça temos que ir para cima de Deus, buscar em Deus. Socorro bem presente na angústia é o Senhor, Salmo 46. Amém. E outro personagem é aquele rei, um Senaqueribe assírio o ameaçava, né? É o rei que virou para a parede e pediu mais 15 anos de vida. Ele estava sendo ameaçado, Ezequias, quando ele reinava, veio de lá o chefe dos assírios, um Senaqueribe, dizendo que ia destruir o povo de Deus. O que é que esse Ezequias fez? Caiu aos pés do Senhor. Foi buscar a Deus, disse, ó Senhor, o que é que ele está dizendo contra ti? O que é que ele está querendo fazer conosco? Aí o Senhor fez o quê? Porque Ezequias confiou, buscou a sua presença, prostrou-se aos seus pés, Deus mandou só um soldadinho, um anjo, e destruiu 185 mil dos exércitos da Síria e deu vitória para o rei. Então, irmãos, temos que botar tudo na presença dele. Amém. E uma outra coisa que eu queria enfatizar é que não rejeite ninguém. Não seja um ortodoxo que rejeita a pessoa, que se você se considerar melhor, não faça isso. Porque o samaritano também era gente boa. Dos 10 leprosos, só voltou um para agradecer pela cura que Jesus fez neles. Só um voltou. E esse um era samaritano. Então seja também compreensível com o seu irmão. Amém? E Jesus também não rejeitou a samaritana. Promoveu uma passada na estrada onde não podia, porque sabia que ali ia encontrar alguém que ia dar ouvido para ele. E quando ele foi falar da parábola do bom samaritano, ele mostrou a situação, né? Que a religião, a lei, não acolheu a pessoa que estava caído, meio morto. Quem acolheu foi o bom samaritano. Então Jesus sempre teve o cuidado de não desprezar ninguém, que nós também tenhamos esse cuidado, né, de abraçar as pessoas e amar todos como eles são. Amém. Amém? Que Deus abençoe os nossos irmãos na sua casa, que Deus te encha de graça e de alegria. E se você quiser estar no culto com a gente, logo mais às 19 horas, você está convidado para estar com a gente. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos aqui ministrar mais uma aula da nossa EBD. Senhor Jesus, que esta palavra possa trazer edificação para as nossas vidas, para os irmãos que estão nas suas casas, para que todos nós, ó Pai querido, tenhamos a certeza de que estamos juntos, em um só propósito, reunidos especialmente na Tua casa, Senhor. É algo necessário para as nossas vidas. Pai querido, não nos deixe acomodados, não nos deixe, Senhor, acomodados. Eu sei, ó Pai querido, que nós precisamos mais do que nunca de nos despertarmos, ó Pai. Que o Senhor venha encher-nos de esperança e de paz. Abençoe o pastor Jânio, ó Deus, pela sua dedicação, a sua família. Abençoe o Jefferson, a Day, ó Pai, que estão aqui até agora conosco. Abençoe, ó Pai, o Mateus, que também esteve aqui. Abençoe, ó Deus amado e santo, cada um dos irmãos que cooperam neste ministério, nesta obra. Que o Senhor nos encha de graça, de paz e de esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém.